Se não parar com isso agora, eles vão matá-lo. É isso que você quer? Acabou! Nada acabou, senhor! Rambo é um dos personagens mais conhecidos da história do cinema. O primeiro filme é um marco do gênero da ação e deu início a uma era de superastros como Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, Mel Gibson, entre tantos outros. Pessoal, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá aquela moral aí pro canal e vamos lá. A história de um soldado traumatizado pelos horrores que presenciou na Guerra do Vietnã foi contada através das cenas de ação. A grande sacada de Rambo foi se distanciar do que seria o normal para esse tipo de temática. Taxi Driver, por exemplo, também conta a história de um veterano da Guerra do Vietnã que precisa lidar com os desafios psicológicos de sua experiência no dia a dia após retornar para os Estados Unidos. Só que o filme de Martin Scorsese vai pelo caminho tradicional que um filme como esse faria, que é ter um ritmo mais lento para retratar como o personagem de Robert De Niro está perdido. Rambo escolhe retratar a mesma temática, só que com uma narrativa recheada de cenas de ação, algo inédito até então. Além disso, o roteiro tem um fator que o diferencia de outros filmes sobre a Guerra do Vietnã. Ele foca no tratamento hostil que os soldados tiveram ao retornar para os Estados Unidos. Enquanto outros filmes preferem focar na crítica à guerra ou apenas ao efeito psicológico que elas tiveram nos soldados que retornaram, Rambo tem como premissa tocar no assunto menos abordado dentro desse contexto, que é justamente a recepção injusta que esses homens tiveram ao retornar para casa. A solidão que encontraram quando esperavam acolhimento e reconhecimento por terem lutado por seu país. Quando John Rambo chega a uma pequena cidade de interior, é logo abordado pelo xerife local, que o trata como um vagabundo que precisa ser enxotado dali. O veterano se recusa a ir embora e, em seguida, é preso e maltratado pelos guardas locais. E esse foi o gatilho inicial que desperta toda a ira e traumas acumulados pelo veterano de guerra. O roteiro é muito eficiente para gerar empatia do espectador por aquele homem que só queria encontrar um local para comer naquela cidade, mas é brutalmente abordado pela polícia local, que não fazia ideia da briga que estava assumindo. O xerife Will é o principal responsável por criar todo o problema causado por Rambo em sua cidade, pois foi sua conduta inadequada que provocou a ira de um veterano do Vietnã. O ator Brian Dennehy foi muito competente em transmitir toda a ignorância e vaidade do xerife, que mesmo sabendo que fez bobagem após o momento inicial, não admite perder essa disputa para aquele homem. Insiste em caçá-lo, mesmo vendo que todo o efetivo policial da cidade está sendo derrotado facilmente por um único homem, sem recursos e praticamente cercado. Outro personagem marcante é o Coronel Trautmann, que funciona como uma figura paterna para o protagonista. Suas frases de efeito ao se referir a Rambo são excelentes e ficaram marcadas na história dos filmes de ação, além de influenciarem as produções seguintes dos anos 80. Todo filme de ação daquela época tinha uma frase de efeito. Um aspecto interessante é a oposição entre Rambo e a sociedade para onde ele volta. A Guerra do Vietnã foi um conflito controverso e extenso. Muitos jovens americanos foram lutar motivados por seu patriotismo e senso de dever para com seu país. A maioria deles não tinha consciência das nuances que uma guerra como essa possui. Interesses políticos e econômicos fazem parte desse contexto, mas para homens como Rambo, o objetivo era defender os valores americanos contra o avanço da União Soviética na Ásia, que poderia representar um aumento da ameaça comunista no mundo. Mas o que ele e muitos ignoraram naquela época foi a ofensiva interna que os Estados Unidos estavam sofrendo. Um ataque silencioso que não usa bombas como armas, e sim ideias. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo viu o surgimento de duas grandes superpotências que brigavam pela hegemonia mundial. A Guerra do Vietnã foi um capítulo disso. A Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética não foi um conflito bélico tradicional, mas no campo das narrativas, ideias, cultura e entretenimento. Isso foi muito explorado no cinema dos anos 80, em que muitas produções mostravam vilões russos em suas histórias. Rock IV é um exemplo explícito disso. Os Estados Unidos, por ser um país que dá liberdade aos seus cidadãos, permite abertamente a livre circulação de qualquer tipo de ideia, e muitos pensadores marxistas se infiltraram naquela sociedade para discutir e difundir pensamentos de esquerda que tinham como objetivo destruir a América por dentro. Um movimento conhecido como Escola de Frankfurt é um exemplo disso.
O patriotismo americano foi um dos alvos e passou a ser combatido por muitos como algo nocivo e fruto de uma cultura autoritária. O movimento hippie e o comportamento da mídia durante a Guerra do Vietnã são consequências desse ataque ideológico comunista na cultura americana, que começou em universidades e se espalhou para outros segmentos da sociedade americana. Quando os soldados retornaram do Vietnã, encontraram uma América influenciada por esses movimentos ideológicos, e personagens como Rambo, que só queriam lutar por seus valores, eram tratados como inimigos em seu próprio país. É como se ele vivesse numa outra América, a que ainda tinha os seus valores intactos. O país para onde Rambo retornou era um local já corrompido por ideias espalhadas pelos seus inimigos. O choque era inevitável, e esse é o tema central do filme. Rambo é uma história sobre um patriota que arriscou a vida para defender os valores representados pelos Estados Unidos. Mas enquanto estava na selva vietnamita combatendo comunistas, não sabia que o inimigo também estava atacando a América por dentro, e com armas mais sofisticadas para destruir o espírito americano, e aos poucos fazer com que eles odiassem seu próprio país e sua cultura. E indivíduos como Rambo passaram a simbolizar justamente o que os Estados Unidos representavam, e por isso foram hostilizados ao retornar. Rambo representa o espírito americano, que entra em choque com a contracultura criada e disseminada por movimentos marxistas infiltrados nos Estados Unidos. Esse é o grande ponto de partida dos eventos do primeiro filme, e essa premissa foi desenvolvida através da ação, algo inovador para a época e que mudou a história do cinema. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.